Então vamos lá. Boa noite, meu nome é Patrícia, eu sou do marketing da Multivix, né? E hoje o nosso bate-papo vai ser falando sobre o curso de Medicina Veterinária. Os nossos convidados hoje são os nossos coordenadores, o professor Tiago e o professor Alan, né? Sejam muito bem-vindos, a Jordânia que está aqui participando com a gente. Jordânia, seja muito bem-vinda, tá? Qualquer pergunta, qualquer dúvida pode estar colocando aqui no nosso chat, que a gente responde para você mais tarde, tá, Jordânia? Professores, boa noite. Eu gostaria que vocês se apresentassem, que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, sobre a formação acadêmica, a formação profissional. Podem ficar à vontade. Boa noite. Como a Patrícia me apresentou, meu nome é Alan, né? Eu sou professor do curso de Medicina Veterinária e coordenador de curso também. Eu sou médico veterinário, graduado pela antiga Facastelo, né? Após isso, tenho especialização pela Universidade Federal de Viçosa em Clínica e Cirurgia de Cães e Gatos e mestrado em Cirurgia Animal. Atualmente eu atuo mais na área de cirurgia animal, né, ministrando disciplinas de técnica operatória, clínica cirúrgica e anatomia. Tiago. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite, uma honra, uma satisfação estar aqui junto aqui com o professor Alan, meu amigo particular. Eu sou médico veterinário graduado pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Depois eu participei do programa de residência em clínica e cirurgia de animais de companhia, de cães e gatos. Concentrei meus estudos na área de dermatologia e depois parti para o mestrado na área de clínica médica. Concentrei meus estudos na área de videoendoscopia. Então, essa é a minha formação e atuo também como professor e coordenador do curso da Faculdade Multivix. Boa formação, gostei. Parabéns aos dois coordenadores. Professores, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para a gente o porquê de escolher o curso de Medicina Veterinária. A gente não ensaiou quem começa, né? Então, vai você, Alan? Eu complemento? Então, vou começar, então, que a gente não ensaiou, né? Mas vamos lá. Por que escolher a medicina veterinária, né? Claro que isso vem muito da vocação e da paixão, né? Normalmente o público, né, que chega até a gente, né, são pessoas que já têm uma relação forte aí com os animais, né, forte aí com a própria medicina veterinária, alguns ligados à área de fazenda, de produção animal, alguns já mais ligados ao mercado pet, né, animais de companhia, né? Então, é um curso que tem uma característica muito interessante, né? Uma versatilidade muito interessante. Então, isso atrai bastante esse público, né? E a gente tem no país, né, uma importância muito grande, né, na medicina veterinária. São segmentos que são bem robustos, né? Tanto o crescimento, né, do mercado pet, a relação dos animais de companhia com os seres humanos e a necessidade, né, dos cuidados veterinários, né? E o quanto temos evoluído nesse segmento, né, em relação aos cuidados, a longevidade dos pacientes, os recursos médicos, né, que estão tão disponíveis, quanto na parte de pecuária, né, de produção animal. O país também ele é um destaque muito forte, né, nesses segmentos aí. Então, acho que parte bem por aí, né, Alan? Exatamente, né? Hoje em dia a medicina veterinária está ampliando muito suas áreas de atuação, né? Então, falava-se muito antigamente, você é o quê? Médico veterinário. Então, o médico veterinário automaticamente teria que entender de todos os animais, né? Hoje em dia, graças a Deus, essa realidade está mudando, né? Então, isso foi muito bom porque ampliou muito a nossa área. Então, tem muita gente, como o professor Tiago falou, tem que ter vocação. Só que a veterinária é uma área tão ampla que, às vezes, a gente tem uma vocação que nem imagina, que aí você tem um interesse que você nem percebe que isso aí está incluso na medicina veterinária, né? Então, é muito bom, né, quando você já tem, igual a Jordânia falou antes, eu gosto muito de animal, não sei o quê, e aí você entra na medicina veterinária e a partir daí você consegue descobrir nas mais diversas áreas, que é muito, muito amplo mesmo, essas áreas da medicina veterinária, onde você consegue atuar, onde você consegue trabalhar da melhor forma possível. Então, é um curso realmente encantador,
a medicina veterinária. Depois que você entra, que você abre os olhos mesmo, vendo essas várias áreas, várias opções de serviço, você acaba se encantando mais, se apegando mais, isso aí é muito bom. Mas, de qualquer forma, é sempre prazeroso, né? Você fazer aquele curso sabendo que é uma coisa que você gosta, uma coisa que você sempre imaginou, ou que você se descobriu naquilo e viu que é uma coisa que você gosta. Eu acho que, antes de tudo, para qualquer curso, a gente precisa gostar do que a gente está fazendo. Eu acredito que seja o caso de todo mundo que está aqui, né? E sobre isso, Alan, sobre o gostar da profissão, claro, não menosprezando, sempre com respeito a todas as outras profissões, mas eu acho que o médico veterinário ele se encontra numa posição muito privilegiada, né? As pessoas, quando acompanham um pouco, né, do nosso dia a dia, da nossa rotina, né? Você é um baita de um cirurgião, já tive a oportunidade de trabalhar com você, e o meu trabalho também dentro da clínica médica, né? É extremamente prazeroso, né, a gente passar um dia com os nossos pacientes, né? Tem momento que às vezes a gente até se questiona, né? Quando eu estou trabalhando e quando eu estou me divertindo, né? A gente tem uma carreira que a diversão e o trabalho ela anda muito junta, né? Porque de fato é extremamente prazeroso, é extremamente apaixonante você conseguir prover os cuidados veterinários, você perceber que através das suas intervenções você conseguiu salvar aquela vida, ou você conseguiu restabelecer aquela condição para aquele animal que quase sempre é um ente querido, né, para uma família, né? Então, isso é maravilhoso, isso a gente tem um sentimento muito próprio, né, quando você tem aquele seu tratamento bem sucedido, aquela cirurgia deu certo, aquela vida foi salva, o sentimento é muito gratificante, né? Então, a nossa rotina é maravilhosa. Ao contrário, às vezes a gente tem outras profissões, né, que as pessoas falam, né? Ah, que dia estressante, que difícil, não sei o quê, frustrações, né? A gente quase sempre, quando a gente está dentro do ambiente, né, com colegas veterinários, mesmo no horário fora de trabalho, a gente ainda fica falando, né, sobre os nossos pacientes. Então, isso demonstra que a gente normalmente conduz, né, a nossa carreira e a nossa profissão com muito entusiasmo, né? Porque a gente gosta muito realmente dessa rotina e desse dia a dia da medicina veterinária. E é super interessante a fala, as suas considerações, eu estava prestando atenção, quando você fala sobre o leque de atuação e a versatilidade, né, da nossa profissão. Às vezes, quando a gente recebe os alunos calouros, né, a gente percebe que eles têm uma visão de um pedaço da medicina veterinária, né? Muitos desconhecem o papel da medicina veterinária, por exemplo, na indústria de alimentos, na inspeção sanitária de produtos de origem animal. Então, é muito comum eles já sabendo, compreendendo a minha atuação como clínico veterinário de animais de companhia, a sua atuação como cirurgião, o médico veterinário de fazenda, isso quase todo mundo já tem essa visão, mas existem alguns campos, né, da medicina veterinária que também são importantes e também absorvem importantemente, né, mão de obra, né, que também faz parte da profissão, né, os segmentos de produção animal, nutrição animal, melhoramento genético animal, biotecnologia, reprodução, inspeção sanitária, né? Então, são campos da medicina veterinária muito importantes. Então, eu costumo até fazer um desafio, né, para os alunos ou os aspirantes à medicina veterinária. Eu costumo considerar, Alan, virtualmente impossível alguém que tenha essa vocação ou esse interesse pela medicina veterinária, impossível o cara não se encontrar em nenhum campo de uma profissão tão vasta, né, tão ampla, tantas possibilidades de segmento que você pode atuar. É muito improvável o sujeito não se encontrar e não se identificar com nenhum segmento da medicina veterinária. A profissão nos permite esse prazer e essa maravilha dessas possibilidades de atuação. Isso aí. E durante a pandemia agora que a gente está passando, a gente teve, a gente não, né? Mas a população em si teve uma surpresa muito grande. Teve até uma reportagem que falou, e até médicos veterinários foram convocados para atuar contra a Covid-19, né? E aí foi uma surpresa para muita gente, mas a medicina veterinária ela está inclusa na área da saúde, né? Então a gente participa desse controle aí na área da saúde humana, controle sanitário, controle de zoonoses, esse controle de pandemias em si, e foi uma novidade para muita gente, mas dentro do curso vocês conseguem ver esse campo de trabalho também, né? Então, uma nova área aí que muita gente ainda não conhece, né? Dessa área multidisciplinar da área da saúde aí que a gente também está incluso. Realmente, a medicina veterinária ela tem
um contato íntimo e muito próximo, né, com os aspectos concernentes à saúde pública, né? A saúde pública no nosso país e no mundo, ela é tratada por um viés multidisciplinar, né? Profissionais da medicina veterinária, e entra aí a importância, a gente está falando aí do cenário de pandemia, mas as doenças zoonóticas, né? Recentemente foi noticiado aqui na Grande Vitória, Alon, acho que deve ter passado no interior também, acharam um morcego positivo para raiva no bairro da Praia do Canto, cara, região metropolitana, né? Então, olha aí os impactos, né, da raiva animal, uma zoonose, uma enfermidade que cursa, né, com enorme risco à saúde humana também, né? E aí a importância, né, da medicina veterinária, dos cuidados profiláticos, da vacinação dos animais domésticos, né? Então, realmente, para a gente não é novidade essa atuação da medicina veterinária na saúde pública, mas você tem muita razão, Alan. Isso, para o público leigo, soou como um aspecto novo, né? Como uma novidade, né? Médicos veterinários. Eu me lembro até me falta agora o município, mas lá no norte do estado, um médico veterinário estava coordenando, né, as ações do inquérito sorológico, e isso para a gente é absolutamente natural, porque sabemos da importância da multidisciplinaridade e do papel da medicina veterinária também na saúde pública, né? Esse também é da capacitação que a gente tem durante a faculdade, né? Que a gente passa por essa fase de aprendizado. Como o professor Tiago estava falando, a gente pega uma pessoa que apenas entrou na faculdade, um calouro, você pergunta qual a sua área de interesse? É clínica de grandes, clínica de pequenos, grandes ou pequenos, né? Tem essa coisa muito afunilada, né? Incrustada na gente, né? Mas quando a gente começa a ver realmente esse tanto de coisa que existe, a gente acaba se encantando mais, vendo maior área de atuação e tudo mais. Então, assim, facilita muito mais a gente se encontrar dentro da veterinária, caso você não tenha ainda um ponto específico que você queira atuar, né? Eu, por exemplo, desde sempre eu gostei de cirurgia. Até então eu gostava de cirurgia em animais silvestres, quando eu entrei na graduação, né? Hoje em dia eu trabalho com cirurgias de cães e gatos, né? Ortopedia especificamente. Mas tem uma variedade muito grande que a gente tem acesso a todas essas informações durante o nosso curso. Então é muito bom, muito prazeroso trabalhar nisso. Patrícia? Patrícia, manda uma próxima aí para a gente ir abordando outros tópicos também. Tá, eu só quero dar boa noite para a Sharon, né, que ela entrou, a gente já tinha começado. Sharon, boa noite. Hoje os nossos convidados são os professores Tiago e o professor Alan. Eles são coordenadores do curso de Medicina Veterinária, tá? Qualquer dúvida, Sharon, você pode colocar aqui no nosso chat que a gente responde para você no final, tá bom? Nossa próxima pergunta, professores. Como é a trajetória como aluno do curso de Medicina Veterinária na Multivics? O curso de Medicina Veterinária, ele, como a gente falou, ele acopla diversas disciplinas de diversas áreas, né? E aí, para cada disciplina, de forma específica, a gente trabalha ela de uma forma, né? Atualmente, a gente conta com um hospital, uma clínica veterinária, né, com vários laboratórios, desde laboratório de parasitologia, microbiologia, laboratório de anatomia, a clínica em si, com diagnóstico por imagem, com bloco cirúrgico, com sala de recuperação, sala de fluidoterapia, laboratório de patologia clínica, onde a gente faz exame de sangue e tudo mais. Então, a quantidade de práticas que a gente tem, de disciplinas teórico-práticas, que são aquelas que a gente vê a teoria dentro de sala de aula e vai aplicar a teoria. A gente tem aulas práticas dessas disciplinas em si. A gente tem um número muito satisfatório dessas disciplinas aí que facilita o aluno conseguir interpretar essa teoria e aplicar ela na prática. Isso aí facilita bastante a gente. Então, assim, a gente tem isso para todos os períodos, basicamente, né? Sempre lembrando que a gente começa com as disciplinas básicas, como se fosse um nivelamento, e depois a gente vai profissionalizando essas disciplinas até elas ficarem cada vez mais específicas para a área que você quer atuar, né? Tiago? Exatamente, a gente tem o curso, ele é composto, né, em 10 semestres, então é um curso de uma formação de 5 anos, né, 5 anos árduos, né, de muito estudo. E a primeira coisa que a gente tem que compreender é essa magnitude, né, da medicina veterinária. Inicialmente, a gente trabalha com uma formação generalista, né? Existem depois
possibilidades, né, de especializações, de pós-graduações, como a minha trajetória, como a trajetória do Alan, que a gente se apresentou no início, né? Então, inicialmente, o aluno tem contato com disciplinas básicas, disciplinas de alicerce, disciplinas de fundamentação, algumas disciplinas com um aspecto fundamentalmente teórico e algumas disciplinas já com características teórico-práticas, né? O professor Alan mencionou algumas, né? Como anatomia, é uma que normalmente os estudantes, né? Os calouros já se identificam muito, né? Com o ambiente de estudo prático, né? As técnicas de dissecação, a manipulação dos cadáveres, né? O estudo da morfologia, né? O quão isso é importante, inclusive, na formação de um cirurgião, como o professor Alan e demais outros colegas aí da medicina veterinária, né? O quanto você tem que conhecer as regiões em que futuramente você vai conseguir estudar técnicas operatórias. Então, a gente tem a parte fundamentalmente básica e depois os conteúdos técnico-profissionalizantes, né? As práticas relacionadas com disciplinas mais avançadas, a inserção dentro desse contexto, né, de atendimentos, semiologia, o exame clínico dos pacientes, as intervenções cirúrgicas, as técnicas anestésicas, né, que são necessárias também serem aprendidas, né, os protocolos terapêuticos, né. Então, é uma formação para 5 anos, 10 períodos, né. Então, é super importante também o aluno compreender esse sequenciamento, né? Que eventualmente a gente tem aquele calouro ansioso, né? Que ele não quer estudar anatomia, não, Alan, ele já quer aprender cirurgia na primeira semana, né? Então, é um processo continuado, né? É um processo gradual e que é necessário respeitar um sequenciamento e ir sedimentando, né? A parte básica. É claro que dificilmente alguém é atraído para o curso por disciplinas teóricas e básicas, né? Naturalmente há um interesse por essas disciplinas mais avançadas, por alguns segmentos mais específicos da medicina veterinária, mas a formação ela respeita esse processo, né? E como o professor Alan falou, nós temos as estruturas, né? Os laboratórios, as aulas, as atividades práticas, as atividades teóricas acontecendo harmonicamente durante o desenvolvimento da progressão acadêmica do estudante. Uma outra coisa que a gente tem nesse fato é que durante toda a trajetória do curso, o aluno ele tem a possibilidade de fazer estágios, né? Além dos cursos, simpósios, congresso e tudo mais, mas o estágio é uma coisa que é a livre demanda que esse aluno pode fazer e é aconselhado que ele faça desde os primeiros períodos, justamente pelo fato dele se identificar com o curso, dele conseguindo se aperfeiçoar, de já conhecendo, estou no primeiro período, já vou fazer estágio. Se tiver a possibilidade, faça, porque isso aí lá na frente te ajuda, né? Lá numa aula de semiologia que o professor Tiago vai dar, ele vai falar sobre a dermatologia, né? Sobre os aspectos semiológicos da pele. Vai ser uma terminologia que você já vai estar conhecendo previamente, então isso te facilita bastante. A gente tem essa possibilidade e a gente tem a disciplina de estágio em si, né? Que é onde o aluno tem esse aprendizado em serviço mesmo. Ele vai para uma clínica, ele vai, ou para onde ele escolher, dependendo da área, obviamente, mas ele vai pegar toda essa teoria generalista que ele aprendeu, ele vai aplicar diretamente naquele local, normalmente que é o que ele deseja atuar depois da graduação, depois de se formar, né? Então, isso aí facilita bastante a vida do aluno no mercado de trabalho, né? Esse estágio supervisionado, ele é no final do curso, justamente para te dar um gancho para o mercado de trabalho. Vários alunos nossos, eles fazem um estágio num local que eles almejam trabalhar, que eles gostam daquela área, e se esse estágio for bom, se ele se dedicar, se ele conseguir fazer tudo certinho, muitos alunos já saem até empregados. Então, isso é uma coisa que favorece muito na nossa grade curricular, né? O estágio está lá no final e já é um gancho para você no mercado de trabalho, muitas vezes já sair empregado. Além de você ter um aperfeiçoamento profissional muito grande nesse ponto. Certo. Fala então um pouquinho para a gente como é o mercado de trabalho do veterinário, da medicina veterinária em si. Como a gente comentou anteriormente, né, a medicina veterinária ela é uma área absolutamente ampla, né? Então, a gente tem profissionais aí nas mais diversas áreas. Então, é um leque realmente muito grande, desde profissionais que podem atuar na saúde pública, né, desde profissionais que podem trabalhar com clínicas de pequenos, clínicas de grandes, anestesiologia,
reprodução de grandes animais, hoje em dia reprodução de pequenos animais. A área de pequenos animais ela está ficando cada vez mais especializada. Então, a gente já tem gastroenterologistas, dermatologistas, cirurgiões ortopédicos, cirurgiões gerais, neurologistas, assim como a área de grandes, né? Você tem profissionais que trabalham somente com reprodução de bovino ou de equino, que trabalham apenas com o sistema locomotor de equinos, que é uma área assim, em ascensão, né? E a gente tem uma coisa muito legal na medicina veterinária, que é o profissional que trabalha com inspeção sanitária, mais especificamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no MAPA, né? Que trabalha na inspeção de alimentos. Se vocês olharem alguns alimentos que vocês têm em casa, vários deles têm o selo de inspeção federal, o CIF, escrito atrás. Você pega aí queijo, leite, né? Esses produtos que têm CIF, eles são obrigatoriamente inspecionados por um médico veterinário responsável, né? E isso é uma coisa que a nossa profissão detém, né? Hoje em dia existe o concurso do MAPA especificamente para isso, para o inspetor, e somente veterinários são permitidos a inspecionar produtos que tenham origem animal. Então, é um mercado totalmente nosso, absurdamente concorrido, mas totalmente nosso, que várias profissões tentam pegar esse mercado para ela também, o pessoal da nutrição, por exemplo, o pessoal da engenharia de alimentos, mas ainda não conseguiram, eu espero que não consigam. É uma área totalmente nossa ainda, porque só a gente tem a capacidade de conhecer toda essa clínica do animal para o produto chegar no final com qualidade, né? Ah, legal, vamos supor, uma profissão conhece bem sobre alimento, mas ela não sabe me falar se a matéria-prima para produzir aquele alimento estava saudável. Então, por isso que essa profissão, que essa linha de trabalho, ela é exclusivamente nossa, né? Então, isso aí facilita bastante para a gente. Realmente, Alan, a atuação do médico veterinário dentro do processo produtivo da cadeia, né? Desde a produção daquele animal lá na fazenda, né? As técnicas de nutrição animal, as técnicas a gente chama de exploração zootécnica, né? Para obtenção de ovos, de leite, de carne, enfim, seja o exemplo que se queira, né? Até a parte do beneficiamento e processamento industrial, também a presença do médico veterinário no controle de qualidade, né? Enfim, no aspecto sanitário, né? A segurança alimentar. Às vezes as pessoas perdem a noção disso no dia a dia, né? O tanto de consumo, desde daquele churrasco, aquela carne, requeijão, queijo, leite. Imagina a possibilidade de contaminação, de doenças, né? Se não houvesse um controle sanitário rigoroso, né? E o papel da medicina veterinária em toda essa cadeia é fundamental, e o Alan lembrou bem da atividade privativa e exclusiva, né, da inspeção sanitária, né, vinculada à medicina veterinária. Mas eu queria também, Alan, aproveitar essa fala e tecer alguns comentários sobre a questão da empregabilidade que você falou, muito bem colocado, né, da possibilidade de versatilidade. Mas eu queria puxar alguns pontos relacionados ao mercado do Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho do aspecto regionalizado, né, da nossa profissão, não só aqui na região metropolitana, vamos dar uma tratativa como um todo. Então, vou até começar pela região sul. Nós temos uma importante indústria beneficiadora, né, situada em Cachoeira de Itapemirim. Então, a gente tem uma cooperativa muito forte e se instala ali uma bacia leiteira muito importante, né, nos municípios de Cachoeiro, Alegre, Una, Guaçuí. Então, também super importante ali a atuação dos médicos veterinários na sanidade desse rebanho, na produção, sobretudo nessa bacia leiteira, né? Fazendo uma viagem rapidamente para o norte do estado do Espírito Santo, região de Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Linhares, temos Ecoporanga, super importante, Água Doce do Norte, algumas regiões ali. Nós temos uma pecuária de corte também, respeitosa também, né? Então, criação extensiva, né, de gado, destaque aí para a raça Nelore. Então, também a indústria frigorífica que a gente tem, também temos frigoríficos no Espírito Santo, a gente tem Colatina, a gente tem frigoríficos de ave aí na região de Castelo, inclusive que exporta, né, para o Oriente Médio. Faço também um destaque na região aqui das montanhas, Santa Maria de Jetibá, Domingos Martins, a avicultura, Alan, muito forte, cara, a avicultura de postura por Santa Maria de Jetibá,
o segundo maior produtor de ovos do país, cara, dentro aqui do estado do Espírito Santo. Então, também um segmento importante, a avicultura comercial também necessita de mão de obra especializada, de médicos veterinários também atuando em toda a cadeia produtiva, né? Agora, puxando para a região metropolitana, né? É interessante a pujança, mesmo no cenário de pandemia, né? São setores essenciais, essa parte do segmento PET, né? Não parou em nenhum momento, né? Os cuidados veterinários, a gente tem observado em cidades investimentos em hospitais veterinários, clínicas veterinárias, pet shop. O Espírito Santo ele está conhecendo investimentos robustos nesse segmento, né? Empresas, inclusive, de outros estados. A gente teve investimentos grandes aqui no Espírito Santo, empresa de São Paulo, trouxe unidades enormes para cá, pet shop no conceito de supermercado veterinário, né? Também associado com serviços veterinários, com clínica, com ambientes de internação, de cirurgia, de exames especializados, né? A gente tem aqui no Espírito Santo a radiologia digital, ultrassonografia, tomografia computadorizada, uma realidade que não existia até tempos atrás, né? Então, a gente observa esses setores, mesmo em cenário de economia desaquecida, eles ainda muito robustos, né, Alan? E se esses investimentos maciços estão acontecendo, poxa, hoje há décadas atrás, Alan, ninguém imaginaria, por exemplo, as famílias passeando no shopping center com cães, com animais de companhia. Hoje o conceito de estabelecimento pet friendly, ele é super aceitável. Hoje é o contrário, o shopping que ousar a não permitir, né, o acesso desses animais de companhia, certamente vai ter uma grande rejeição aí de um grande público, né? Então, hoje a gente tem estabelecimentos veterinários enormes nos principais shopping centers da nossa cidade, né? Não só estabelecimentos que comercializam artigos e produtos veterinários, mas hoje tem clínica, tem atendimento veterinário dentro do shopping center. Temos lojas veterinárias em que antes era, por exemplo, concessionária de veículo numa avenida nobre de Vitória. Hoje é um pet shop enorme de uma grande marca, não preciso citar aqui as empresas, né? Mas a gente tem observado esses segmentos recebendo grandes investimentos e sinalizando que o setor ele é robusto mesmo em cenário de crise, e cada vez mais, isso que o Alan falou, sobre a segmentação da profissão, sobretudo no segmento PET, né, os serviços especializados. A gente está acompanhando aí o que a medicina humana já assistiu há décadas atrás, né, Alan? Existe a figura do clínico geral da medicina veterinária, mas hoje existe a figura dos especialistas, né? Nós temos oftalmologista, nós temos dermatologista, nós temos cirurgião ortopédico, enfim, então, essa cardiologista, né? Oncologista, então, são especialidades, né, dentro da medicina veterinária que certamente vão absorver mais profissionais e certamente vão demandar mais capacitação, mais qualificação profissional, né, para atender esse mercado, que é um mercado extremamente exigente. Então, acho que a gente consegue pensar no Espírito Santo, não só na região metropolitana, mas o segmento PET, grande absorvedor, né, de mão de obra, né, em bairros maiores. Isso também está se interiorizando, em bairros menores, regiões periféricas também contam com estabelecimentos veterinários, né? E essas outras regiões de pecuária, de produção animal, bacia leiteira, região de gado de corte, suinocultura também, a gente tem um destaque muito forte também no sul do estado, Venda Nova do Imigrante, Castelo, se não me engano, a maior granja do estado, número de matriz, está no município de Castelo, né? Então, veja, segmentos totalmente distintos que a gente está falando aqui nessa noite, dentro da medicina veterinária, que certamente irão absorver e que irão necessitar de profissionais para continuar esse processo produtivo, né? Exatamente. E o veterinário, hoje em dia, dentro do mercado de trabalho, quando a gente fala principalmente do mercado PET, ele está ficando quase que um membro da família, né? Justamente por essa longevidade do pet estar aumentando. Você tem cães aí com uma expectativa de vida muito maior, você fica quase um amigo da família. Então, assim, os seus pacientes que você fideliza e tudo mais, você quase vai na casa deles tomar café, né?
Por exemplo, igual que a Jordânia perguntou aqui, quando eu me formar, eu posso ter uma clínica? Pode, né? Tem toda a legislação funcional por conta disso que o Conselho de Medicina Veterinária exige, mas você pode, não tem necessidade de ter uma pós para abrir uma clínica. Só que é sempre interessante que você tenha uma especialização, justamente pelo mercado estar ficando cada vez mais afunilado, cada vez mais preciso para trabalhar sobre pontos específicos, né? Então, a pós te ajuda bastante para você melhorar a sua linha de conhecimento, né? Mas não há necessidade de você ter uma pós para abrir uma clínica. Pegando um gancho aí na pergunta, Alan, da Jordânia, vamos mostrar como que é o processo. Então, primeiro você tem uma formação generalista, e quando você completa, né, o seu curso e você faz a sua colação de grau, ou seja, quando você finaliza os seus compromissos acadêmicos na sua instituição de ensino, você vai se vincular ao órgão de classe, que é o chamado Conselho Regional de Medicina Veterinária. Cada estado tem, aonde você for atuar, então a gente tem aqui o CRMV do Estado do Espírito Santo. E aí você vai obter a sua cédula, né, de identidade profissional e o seu registro profissional. Diante desse registro profissional, você tem a sua habilitação profissional. Então, ao contrário do que algumas pessoas imaginam, não é obrigatório eu ter uma pós para eu iniciar os meus serviços veterinários, ou se eu quiser empreender dentro da medicina veterinária. Então, a gente até deu exemplo, né, Alan, de diversos empreendimentos veterinários, né? Então, eu quero ser um empreendedor, eu quero ser um empresário, eu quero abrir uma clínica veterinária e também quero atuar dentro dela, né? Eu quero ser um empresário, eu quero ser um médico veterinário. Não, você não é obrigado a ter uma pós. Mas uma dica que a gente dá é que o mercado vai acabar te exigindo, né, algum tipo de atendimento específico, algum atendimento especializado, né? Então é bem provável que ou você queira realizar essa pós, ou que você faça uma coisa que o empreendedor tem que ter essa visão, que você selecione a sua equipe. Dificilmente você vai conseguir chegar a uma clínica, um hospital veterinário com uma equipe do eu sozinho, né? Então você, quando for montar o seu time, os profissionais que vão estar junto de você no seu empreendimento, certamente você vai sentir a necessidade de captar no mercado profissionais especializados, porque quando chegar um caso que necessite de uma cirurgia ortopédica, um processo avançado, você vai desejar ter na sua equipe um cara como o professor Alan, né? Então, essa questão as pessoas precisam entender. Não é obrigatório a pós-graduação para você executar a sua profissão, fazer o exercício profissional ou empreender no seu negócio, mas o mercado está cada vez mais seletivo e exigente em relação a esses profissionais. Então, existem os atendimentos primários, os atendimentos básicos, né, que, de fato, qualquer profissional vai ter condição de executar, e existirão situações especializadas. Gente, exatamente igual a gente já observa na medicina há muito tempo. Você passa por um clínico geral que vai fazer o seu atendimento inicial. Dependendo da situação, você vai ser encaminhado por um especialista, né? Pode ser um oftalmologista, pode ser um cirurgião, pode ser um radiologista. É exatamente esse caminho de segmentação que a medicina veterinária também está assumindo. E, ao meu ver, não sei, o Alan pode complementar, um caminho irreversível. Certamente a gente vai avançar cada vez mais por essa segmentação, por essa especialização, e eu vejo isso como muito positivo para a nossa profissão. Imagina se numa região como aqui estamos, só tivéssemos clínicos gerais, toda vez que precisasse de algum atendimento especializado. Não tem no Espírito Santo, você vai ter que ir para Rio de Janeiro, para São Paulo. Então é extremamente saudável para a profissão que existam esses especialistas e que esses serviços, né, possam ser ofertados à comunidade toda vez que um paciente dele necessitar, que ele encontre os profissionais especializados e capacitados. E com base nisso, a gente acaba tendo uma variação salarial muito grande, né? Verdade. Então, quanto mais especializado você for, quanto mais você for referência no mercado, maior vai ser seu salário, né? Normalmente. Agora, quanto mais generalista você for, você acaba ficando mais sou igual a todo mundo. Então, por isso que é muito importante essa especialização. E aí existe, o Thiago vai falar, uma média salarial que é feita, né? Tem um valor, né, Thiago? Fala aí para eles. Sim. Eu fiz até uma pesquisa, porque, claro que são dados médios,
E eu achei interessante, eu até vou dizer a fonte, né, se alguém quiser consultar, é um site salario.com.br, e aí você consegue obter informações de diversas carreiras, né? Eu entrei é um portal, lancei medicina veterinária e para recém-formados, né? Então não estamos falando aqui dos profissionais referência, não estamos falando dos profissionais que acumulam pós-graduações, que são os tops, né? Então, uma média, né? Então, aqui, nessa pesquisa que o site fez, olha que dado interessante, obtido dos dados do dia 5, mês 5 de 2020. Então, a gente está trazendo dados aqui de um cenário de pandemia, de um cenário que a economia não está na sua melhor performance, né? E o dado que a gente tem início, né, de carreira, a média salarial 3.984,39. Claro, como disse o professor Alain, então disse aqui a fonte, né, salário.com.br é um portal, então livre acesso, né? Então, como disse o professor Alain, claro que esse é um parâmetro médio, um parâmetro básico, né? Claro que os profissionais referências, profissionais mais capacitados, eles vão ter ganhos muito acima disso aí. E, eventualmente, dependendo da região ou dependendo da característica, né, eventualmente pode ter profissionais abaixo, né, dessa média. Mas é uma boa baliza, né? Claro que em cenários em que a economia esteja favorável, né, um cenário, se Deus quiser, pós-pandemia, com a reestruturação do país, eu confio piamente que essa média salarial, não só para a medicina veterinária, mas para muitas outras carreiras, né, tende a se elevar, né? Assim como no cenário pandêmico, né, tende a haver uma retração, né? Então, eu costumo dizer até que nesse cenário de pandemia, a medicina veterinária não é um dos piores setores, né, em termos de ser afetado, né? Eu estava até vendo no fim de semana uma reportagem sobre o setor, sobre o turismo, né, especificamente aqui no Espírito Santo, tanto que foi impactado, né, com a pandemia, né? Então, achei interessante esse dado médio aí desse portal. Então, não é uma média regional, não é uma pesquisa feita em apenas uma cidade ou apenas um estado, né? Então, nos dá um panorama interessante de um ganho médio inicial para a carreira. Patrícia? Joia, joia. Quero ser veterinária também. Estou apaixonada por essa área. Gente, que delícia. Vamos lá. E qual o conselho que vocês dão para quem tem interesse em começar o curso de medicina veterinária? Posso começar? Bom, o meu conselho, nós precisamos, acima de tudo, de futuros profissionais com amor e com ética à profissão. E um perfil muito interessante para um acadêmico, a gente precisa de alunos e de acadêmicos ávidos pela leitura, que tenham bastante curiosidade de ler, de conhecer, de aprender, porque é desta forma que você vai conseguir oferecer o melhor para os seus pacientes veterinários, né? Você vai poder se doar para a sua carreira, para a sua profissão e obter uma melhor performance, né? Então, o meu conselho para você que gosta, que tem interesse, que enxerga a medicina veterinária dentro da sua magnitude, né? Aceite o desafio, vem fazer parte desse sonho. Eu, assim como o professor Alain, um dia eu sonhei em fazer o que hoje eu faço, né? Em desejar o ponto que eu cheguei na carreira e me dedicar até atingir os meus objetivos, né? Então, estabeleça meta, tenha um foco na sua vida, né? E trabalhe incansavelmente, né? Se dedique, estude, não tem um caminho milagroso, não tem uma receita milagrosa, né? Vai passar por dedicação e por comprometimento, né? E é isso que nós precisamos, tanto para essa carreira quanto para tantas outras, né, Alain? Exatamente o que o Thiago falou. Então, tem que gostar do que está fazendo, tem que se dedicar bastante, tem que correr atrás, tem que traçar metas, objetivos e trabalhar duro para isso. E uma coisa que o Thiago tocou no assunto, a leitura não só para a medicina veterinária, assim como qualquer outra área, ela é fundamental. E quando a gente fala da medicina veterinária,
ela é medicina, né? Então, nós temos mudanças constantes acontecendo, né? Coisa que ontem era uma coisa, amanhã pode ser outra. Então, a gente tem que ter esse hábito de leitura realmente, de ficar sempre atualizado. Vocês podem ver até na pandemia, que é o que mais se fala, faz a cloroquina, depois surge um protocolo de ivermectina, e vem outro e fala que não resolve, e faz a nitroxifurazona, vem outro e fala que não resolve, né? Então, é tudo muito constante. Isso aí acontece bastante na veterinária também. Sempre estão descobrindo coisa nova, descobrindo técnicas novas, produtos novos para serem usados. Então, essa parte de leitura aí, ela é fundamental para ter sempre um profissional atualizado e bem capacitado, né? Às vezes, a gente passa vergonha por pouca coisa, né? Uma leitura boba, por exemplo. Uma castração, que todo mundo já ouviu falar, talvez tenha um cachorro, uma cadela, na verdade, que já foi castrada. A gente sempre usa o termo OSH, né? Ovário, salpingo, esterectomia, que a gente retira o ovário, retira as trompas e retira o útero da cadela como um todo. E sempre teve essa abreviação, OSH, 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 e fica na cabeça de todo mundo OSH. E do nada, mudaram a sigla, né? Entraram num consenso que agora vai ser só OH, ovário, esterectomia, porque a trompa está no meio, ela é obrigada a ir junto, né? Então, assim, uma coisa que você está totalmente habituada e de um dia para o outro vira outra sigla e você vai conversar com alguém, OSH, não é mais, você está desinformado, né? Coisa assim, de uma semana para outra que muda. Então, essa parte de leitura, ela é fundamental para a gente, fundamental mesmo. Então, assim, está sempre se atualizando, sempre buscando, correndo atrás. Isso aí em qualquer fase que você esteja, seja na graduação, na pós, você está no mercado de trabalho atuando sem estar estudando diretamente, né? Mas o estudo ele nunca pode parar, né? Você sempre tem que estar se atualizando, se aprimorando, se aperfeiçoando, para sempre oferecer o melhor para o seu paciente ou para a área que você for trabalhar, que você tenha mais interesse. Realmente, Alan, e ainda sobre esse ponto, né, que você está considerando, né, a gente costuma dizer, há uma máxima, eu sei que é um ponto comum, você não vai parar de estudar quando você formar, né? É uma disciplina que exige atualização constante, né? Não é só porque eu sou professor, o Alan é professor, que a gente continua estudando até hoje, né? Isso tem que ser feito por todo profissional da medicina veterinária. Mas a gente tem observado, inclusive o cenário de pandemia, ele indubitavelmente tem impulsionado isso, né? Hoje, as ferramentas, né, de transmissão de conteúdos, de conhecimento, elas propiciam um acesso à informação muito dinâmico, muito veloz, né? Isso que estamos fazendo aqui hoje, né? Estamos aqui numa conferência, né, online, em tempo real, aqui com pessoas de cidades diferentes, enfim, visões diferentes, podendo debater e podendo aprofundar sobre um tema, né? Então, hoje, lives, congressos online, né? Então, não só o que nós fazíamos no cenário pré-pandemia, né? Existiam os congressos físicos e tal, mas hoje a possibilidade, por exemplo, a quantidade de perfis que existem no Instagram com conteúdos técnicos, né? A possibilidade de você acompanhar aquele profissional de referência e assistir os stories, né? Um pouquinho do compartilhamento da experiência desse profissional. Então, acho que hoje o acesso à informação, ele tá um negócio fantástico, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que despertar na gente o sentimento de criticidade, né? Da gente saber filtrar as informações, porque a internet é uma terra meio perigosa, né? Lembra, lá no início da pandemia, um gaiato lá publicou sem conhecimento nenhum, sem saber o que estava falando, que a vacina de coronavírus já existe na veterinária, então o cara sugerindo, né, que a vacina que temos, de fato, temos vacina de coronavírus para cães desde a década de 70, mas, gente, não é o vírus que a gente está lutando hoje para descobrir uma vacina em seres humanos, né? A gente está falando de um vírus da família alfa coronavírida. A gente conhece isso na medicina veterinária desde a década de 70. Agora, o SARS-CoV-2, o Covid-19, é outra história. Você achar que vai tomar a vacina de cachorro e está protegido, né? Então, olha também o quanto que é perigoso também informações, fake news, né? Pessoas sem conhecimento técnico, alguém que certamente para falar isso nunca se aproximou de um livro de imunologia, nunca. Isso, um conhecimento superficial e básico de virologia, de imunologia, você com 3 segundos daquele vídeo que viraliza aí pelos grupos de WhatsApp, você já sabe que aquilo ali não tem fundamento nenhum, mas o quanto que é importante também a gente ter responsabilidade, né, com essas informações.
orientar a população, né? Mas isso que o Alan fala sobre a necessidade de atualização é uma verdade muito forte, e o quanto hoje isso é mais fácil, né? Hoje você tem acesso a muita informação. Isso é um lado bom da tecnologia. Agora é necessário criticidade para a gente saber filtrar informações técnicas, né? Informações com procedência, né? Informações com coerência das informações que inundam aí as redes sociais, né? As diversas fake news, as informações. Nossa, isso a gente não perdeu as contas, né, de quanto vimos isso na pandemia, né, com o negócio de Covid, o tanto de informação incorreta, o quanto de pessoas sem autoridade, sem fundamentação técnico-científica, né, promovendo, misturando ciência com política, né, querendo defender pontos políticos. Então, isso é muito importante. Precisamos buscar sempre atualização, beber de fontes confiáveis, ciência, fonte técnica, literatura técnica, né? E acreditar nisso que o Alan está falando. Aquele livro que você estudou na década de 90, certamente já tem muita coisa que atualizou. Biologia molecular, né, Alan? Tanto que desenvolveu. A própria imunologia que a gente está falando, né? O estudo da resposta imune, o tanto que as pesquisas de biotecnologia têm evoluído, né? Então, muito importante esse ponto. Alan. Patrícia. Joia. Eu gostaria, então, que agora vocês falassem um pouquinho qual é a nota da Multivix perante o MEC sobre o curso de Medicina Veterinária, desculpa. O curso de Medicina hoje na Multivix ele é um curso considerado de excelência, né? Com nota 4 no ENAD e conceito 5 pelo IGC. Né? Então, assim, isso prova que nós oferecemos um curso de alta qualidade para os nossos alunos, né? Para eles saírem altamente capacitados para o mercado profissional. Tiago. Só para esclarecer, né, que às vezes quando a gente fala sobre conceitos, né, 4, 5, talvez dependendo do público, né, acha assim, mas 4 é bom, né, porque está pensando que é até 10, né? Então, esses conceitos, né, de excelência é um ranqueamento, né, pelo MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura, que é o órgão máximo, né, que faz a verificação da qualidade do ensino no nosso país. Então, os cursos do país todos são ranqueados, né, e eles recebem essas faixas de conceito, que vão do conceito 1, que seria um conceito insuficiente, um curso que tem sérias limitações, tem sérios problemas, um curso que não deveria continuar. O conceito 2, que é um conceito insuficiente, é um curso que tem que melhorar. O conceito 3, que já é considerado um conceito satisfatório, um curso bom, que não está ainda em um padrão de excelência, mas não é um curso com riscos de fechar. Um curso 4, que já é um curso com um padrão de excelência, um curso que já ultrapassou a faixa do ótimo, e o conceito 5, que seria o 5 estrelas, né? O objetivo de todas as instituições, aquele curso que é seleto, é um grupo mínimo, né, de curso. Então, hoje, a Multivix se posiciona nesse grupo seleto, né? A gente tem o conceito 4, né, no ENAD. O ENAD, para vocês entenderem, é um conceito obtido através da avaliação estudantil. São os alunos egressos dos cursos que fazem uma prova nacional, uma prova para o país inteiro. Todos os médicos veterinários que formarem no ano de avaliação de ENAD fazem essa prova e depois é verificado o desempenho dessas instituições, e isso é tudo publicado, né? A gente tem o site melhoresfaculdades.com, e tem também o portal do EMEC, que divulga publicamente essas informações. E o IGC, que o Alan mencionou, o IGC é o Índice Geral de Cursos, né? Então, é um conceito que avalia a instituição não só pela ótica do desempenho do estudante, né? Avalia os aspectos de estrutura da instituição, laboratórios, corpo docente, uma série de variáveis técnicas, né? E esse IGC, ele não leva em consideração um curso, né? Ele faz um conceito geral da unidade. Então, também é um excelente indicador de qualidade. Então, essa é uma parte, Patrícia, que a gente tem muito conforto para falar, né? Em razão dos índices que conquistamos aí, conquistamos que é um trabalho coletivo, né? Os alunos, os professores, os gestores, né? E extrapola a medicina veterinária. Então, a Multivix se posiciona muito bem nesses parâmetros.
Ótimo, ótimo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma dúvida? A Jordânia lá respondeu que ficou tudo ok, respondido. Jordânia vai ser veterinária, hein? Mais alguém tem alguma pergunta? Pode estar fazendo aqui para a gente no chat, pode ficar à vontade, tá? Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho sobre as nossas formas de ingresso na Faculdade Multivix, tá? Nós temos a nota do Enem, né? O processo seletivo, temos transferência, segunda graduação, análise do histórico escolar, a nota do Enseja e o processo seletivo anterior que pode ser usado também, tá? Nosso período de matrícula já está acontecendo, né? As aulas começam agora em agosto, né? Qualquer dúvida é só estar entrando lá no nosso site que tem a forma de inscrição, tudo certinho, né? Professores, se vocês querem argumentar mais alguma coisa, mais alguma colocação. Tudo certo. Caso alguém tenha alguma dúvida, a gente está disposto aqui para responder. Nossos convidados, Jordânia, Sharon, mais alguma dúvida para a gente? Queria só fazer uma última consideração, agradecer aí o convite, a oportunidade. É sempre bom rever o meu amigo Alan. Tem uns meses que a gente não se vê, né, Alan? Esse cenário de pandemia. Forte abraço aí, Alan. Prazer sempre estar junto aí. E eu queria só fazer uma última colocação, ô Patrícia, em relação a um segmento que eu também aposto como promissor, o Alan, a medicina de animais selvagens, animais silvestres, um segmento também que é complicado, né? A gente tem uma possibilidade de atuação tão grande, então, eventualmente, numa live de 40, 50 minutos, tem chance da gente cometer algumas injustiças e deixar de comentar alguns aspectos. Então, eu queria falar brevemente aqui sobre a parte de medicina de animais selvagens. A gente tem observado um crescimento muito grande. Inclusive, uma coisa importante, a questão da educação ambiental, né? Vimos recentemente noticiado em outro estado, né? A questão de tráfico de animais silvestres, exóticos, né? A questão da serpentinagem, acho que todo mundo acompanhou aí, de um estudante veterinário lá do Distrito Federal, né? Então, o quanto é importante a criação de animais legalizados, né? Esse segmento, ele tem regulamentação, né, do IBAMA, o órgão máximo do país, e médicos veterinários para atuar em zoológicos, também é um segmento importante da profissão. Eu me amarro, tem alguns programas aí no Discovery Channel, no Animal Planet, que a gente assiste também, médicos veterinários atuando nesse sentido, e o segmento também de pets exóticos, né, animais silvestres legalizados, só estamos falando aqui de coisas regulares e legais, né? Então, por exemplo, o segmento de medicina de aves é uma aposta, né? Já tem indicadores aí, pessoal dizendo aí que no futuro as aves vão ocupar o segundo lugar de animais de companhia, vão desbancar aí cães e gatos, segundo alguns apostos. Mas independente da colocação, certamente é um segmento que vai crescer bastante. Então hoje, calopsita, tucano, todos legalizados, né? Ringneck, algumas aves exóticas, né? Então é um mercado que também pede profissionais especializados, pede uma atenção veterinária muito grande. É um mercado ainda carente, é difícil no Espírito Santo encontrar especialistas aqui no estado do Espírito Santo, né? A gente tem já alguns especialistas, algumas referências aqui no estado do Espírito Santo, graças a Deus, mas é um segmento que vai precisar de mais, hein? Vai precisar de mais mão de obra, então eu chamo a atenção aí para quem gosta, né, dessa parte de medicina de aves e tal, vale a pena se embrenhar por esse caminho, que o futuro é bem promissor também para essa área. Então, é curioso, né, a gente falar de medicina veterinária, mesmo num cenário de indicadores econômicos tão desfavoráveis, né, de pandemia, e a gente vê o quanto que o curso é versátil, o quanto que o curso é robusto, e enquanto que alguns segmentos são sólidos e não são tão impactados, né, mesmo no cenário que a gente está vivendo atualmente. Então, eu queria deixar essa última consideração, assim como o Alan me colocar também à disposição, se houver alguma dúvida, algum comentário, e agradecer aí a presença e a participação de todos. Grande abraço. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, né? Alguma pergunta a mais? Tudo certinho? Acho que está tudo ok, então, né?
Joia, eu gostaria de agradecer mais uma vez os nossos convidados, nossos participantes, e agradecer imensamente ao professor Tiago e ao professor Alan pela disponibilidade, né? E dizer que nós estamos à disposição também, a Multivix está à disposição de todos vocês, né? Que tiver ao nosso alcance, estamos à disposição. Muito obrigada a todos e boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Tem mais? Deu tudo certo? Vamos cumprida? Eu acho que deu tudo certo sim, gente. Beleza. O pessoal já saiu, só tem a gente aqui agora. Eu acho que tá tudo ok, né? Okay. Então, assim, Patrícia, a participação não foi tão grande, mas eu acho que o material gerado aí na gravação, né? Eu acho que ele vai ser, pode ser útil, pode ser replicado, ele ficou atemporal, né? Os pontos que a gente discutiu aqui. Talvez a média salarial no momento fora de crise talvez seria um pouco melhor, né?